Glória a Deus, shalom mais uma vez. Que tremendo estarmos juntos para orarmos ao nosso Deus e recebermos do Senhor palavra, direcionamento. Eu quero agradecer a tantas pessoas que estão enviando mensagens de gratidão, enviando testemunhos de como estão sendo edificadas. Eu estou até emocionado. Quando eu leio, eu me emociono também, de ver como Deus está realmente usando esse momento. Eu senti de Deus que nesses dias nós tínhamos que estar colados, nós tínhamos que estar juntos em oração. Porque a oração é um convite para Deus intervir na terra. Então nós temos que clamar. Olha, sinceramente, em dias como estes, nós precisamos de Deus. A gente não está precisando de resposta só de governo. Deus vai usar o governo, Deus vai usar ministérios da saúde ou alguma coisa assim. Mas quem nós precisamos mesmo acima de todas as pessoas é do Senhor Deus, o Criador. Criador dos céus e da terra. Então, por isso eu peço até você, compartilhe esse link, compartilhe esse canal para todos os amigos que você pode. Não tenha vergonha, fale mesmo, porque os testemunhos que nós estamos recebendo são de pessoas que estão aceitando Jesus através do devocional, pessoas que nem conheciam o Senhor e estão experimentando Deus através desses momentos aqui. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Bem, nós estamos trabalhando no início desses 21 dias sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Ok? Jesus, quando ele foi oferecido como Cordeiro de Deus para apagar os nossos pecados, a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue em 7 ocasiões diferentes. E hoje nós vamos para o 4º derramamento. Lembre-se que o primeiro foi pelo suor, o segundo derramamento pela sua cabeça por causa da coroa de espinhos, o terceiro derramamento foi pelas suas costas, quando ele recebeu aquelas chicotadas, o flagelo romano. E agora nós vamos para o 4º derramamento, que fala sobre o seu corpo ferido. E quais são os textos que nós vamos ler hoje? Bem, as referências são Isaías 50, versículos 6 e 7. Também vamos ver Mateus 26, 67 e João 19, 1, fala de 2 momentos importantes da vida de Jesus. E vamos terminar com Isaías 52, versículos 14 e 15. Amém? Então, vamos lá. Primeiro em Isaías 50, versículos 6 e 7. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Ofereci meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Que coisa linda. Não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. Bem, você se lembra que o profeta Isaías, ele teve revelações do sofrimento de Jesus, da crucificação, 700 anos antes. Isso para mim é muito empolgante porque significa que eu também, anos depois, posso ter uma revelação do passado, do que aconteceu. Porque a cruz, ela está em um contínuo presente. No tempo da eternidade, a obra da cruz, ela está válida todos os dias. E o profeta aqui está tendo uma revelação de quando batiam no rosto de Jesus e lhe arrancavam a barba. Você diz, mas arrancaram a barba de Jesus? Sim. Mas por quê? Porque a tradição dos judeus naquela época, um rabino, um mestre da lei, ele era reconhecido quando a sua barba também estava como grande. Era um símbolo, como um ícone rabínico. E quando eles achavam, os judeus achavam que Jesus era um charlatão, achavam que ele era um falso Messias, então arrancavam-lhe a barba, diziam, você não tem autoridade, você não é líder, você é mentiroso. E assim agrediram o Senhor. Bem, por que é que Jesus teve que sangrar pela sua face? Bem, a Bíblia ensina de que nós, eu e você, o ser humano, ele foi criado pela imagem e semelhança de Deus. Imagine só.
A imagem de Deus está no homem. Quando Deus criou o ser humano, Deus quis colocar a sua imagem nele. Você sabe que todo produto tem uma imagem, todo produto tem um logo. O fabricante tem prazer de colocar a imagem dele. Você compra um iPhone, tem lá a maçãzinha. Você compra um tablet, tem lá a marquinha. Por quê? Porque o fabricante tem prazer naquilo que ele cria. Ele quer que todo mundo saiba quem foi que criou essa obra de arte. E quando Deus criou você como obra-prima, Ele colocou a imagem dele em você. Ele colocou a imagem dele em mim, porque Deus tem prazer em nós. Creia nisso. Deus tem prazer em você. E quando batiam na cara de Jesus, foi justamente a intenção de desfigurar o Senhor, para que a imagem dele fosse, de fato, desfeita. O que o diabo mais quer é manchar a imagem de Deus. É manchar a imagem do Evangelho. É manchar a imagem de Jesus. E como ele faz isso? Golpeando a nossa face. Golpeando também o nosso rosto, para que nós possamos também ter uma imagem desfigurada de nós mesmos. O inimigo sempre está atacando a gente para que nós venhamos a ter rejeição de nós mesmos. Para que a nossa imagem seja distorcida, porque se o inimigo consegue agredir a mim e a você, ele consegue agredir a Deus, porque nós somos o que mesmo? A imagem e semelhança do Senhor. E quando o diabo foi para cima de Jesus, ele atacou Jesus na face 2 vezes. E é por isso que eu citei esses 2 textos, Mateus 26, 67 diz: e alguns lhe cuspiram no rosto, lhe deram murros e outros tapas. E depois, o segundo texto, em João 19:1, diz que Pilatos mandou açoitar Jesus, e depois que colocaram a coroa de espinhos, versículo 3 diz, e diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Ou seja, olha que coisa interessante. Jesus foi agredido duas vezes no rosto. Primeiro pelos judeus, foi o primeiro texto, e depois em João 19 pelos romanos. Ou seja, ele foi agredido pelos amigos e pelos inimigos. E é isso que o diabo tenta fazer, de todos os meios. Às vezes ele usa até amigos, porque a dor é maior. Você sabe quando a ferida vem de pessoas que nós mais amamos, a ferida é mais forte. E o inimigo quer que a ferida seja grande. Por isso que ele usa, às vezes, mais do que amigos. Às vezes ele usa até a própria família. Nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos agredidos. Mas eu quero dizer a você que Deus tem um plano para a nossa cura. Deus tem um plano para a nossa transformação. Nós não podemos permitir que o inimigo fique lançando as suas mentiras na nossa cabeça, fazendo que nós venhamos a rejeitar a nós mesmos. Saiba de uma coisa, uma das estratégias que o diabo faz, sabe o que é? Plantar pensamentos na nossa cabeça. Só que ele gosta de plantar na primeira pessoa. Quando alguém olha no espelho e diz, eu sou feio mesmo. Esse pensamento, a gente pensa que veio da gente, porque o inimigo plantou o pensamento na primeira pessoa, eu. E aí quando a gente pensa dizendo eu, na verdade a gente captou um pensamento que veio de fora, mas a gente repete na primeira pessoa para nós acreditarmos que aquilo veio da gente. Eu quero dizer que o inimigo é mentiroso, ele é o pai da mentira, foi isso que Jesus nos ensinou. E nós não podemos receber isso. Toda vez que nós nos rejeitamos, toda vez que a gente não se aceita, toda vez quando a gente diz, eu sou limitado mesmo, eu sou burro, eu não consigo, eu não posso, todos esses pensamentos, eles desfazem a imagem que Deus tem ao nosso respeito. Hoje eu oro que possamos vencer esses pensamentos negativos. Como? É possível, pastor? É sim. Como? Pelo sangue que Jesus brotou da face dele. Quando você permite esse sangue vir sobre a sua vida e você imagina o sangue caindo da face ferida dele, vindo sobre você, você então crê e recebe que toda esta auto-rejeição, todo esse sentimento de baixa autoestima, esse sentimento de uma autoestima baixa, você tem que acreditar que o sangue de Jesus está arrancando isso de você e está trazendo cura e está levando até Jesus.
Porque Jesus, a Bíblia diz, ele foi desfigurado, a ponto de ficar irreconhecido, está escrito na Bíblia. Ele não era reconhecido pelas pessoas, devido a tamanha violência que ele sofreu naquela hora. E ele sofreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser libertos. E nós vamos orar por isso. Agora, a segunda aplicação do sangue de Jesus, que brotou da sua face, está em Isaías 52, 14 e 15. Está escrito: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível. Lembra que eu falei isso agora? Como homem, não parecia um ser humano na cruz do Calvário. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, é com o sangue dele. E reis se calarão a boca por causa dele. Olha que lindo isso agora. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão. E o que não ouviram, compreenderão. A Bíblia diz que por causa do sangue que Jesus brotou da face ferida dele, que brotou da sua face, esmurrada, barba arrancada, a Bíblia diz que as pessoas vão ouvir o Evangelho e vão entender. As pessoas vão escutar o Evangelho e vão compreender. Ou seja, é como o véu que estava cobrindo a face e eles agora conseguem enxergar Jesus como Cristo, como Messias. Então esse sangue também serve para quebrar a resistência do Evangelho. Pessoas que têm coração duro, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, você aplica esse sangue, citando o nome delas, dizendo: eu aplico o sangue que brotou da face ferida de Jesus sobre fulano de tal. E você está ali fazendo o quê? Desfazendo o véu que cobre toda a cegueira espiritual. Bem, chegou o momento da gente orar. Esses momentos são um pouco curtos, são rápidos, mas são para dar a você um guia. Mas lembre-se qual é a ênfase dessa semana. Os derramamentos de sangue existem para cobrir os nossos pecados. E a ênfase é o arrependimento. Nós estamos aplicando o sangue de Jesus com arrependimento. Então, como eu faço isso hoje? Bem, eu vou me arrepender de todo o conceito errado que eu tenho de mim. Eu vou me arrepender de todo o negativismo que eu tenho sobre mim mesmo. Eu vou me arrepender de toda a rejeição que eu aceitei no meu coração. E a segunda oração, eu vou pedir perdão a Deus de toda a dureza que eu já tive no meu coração em relação ao Evangelho. De não me quebrantar diante dele. Amém? Amém. Então levante as suas mãos comigo e faça essa oração nessa hora. Diga: Senhor Jesus, eu agora peço perdão por toda mentira do diabo que eu aceitei entrar na minha mente, no meu coração. Senhor Jesus Cristo, hoje eu peço perdão dos meus pecados. Quando eu me critico, quando eu me rejeito, quando eu mesmo falo mal da minha própria vida, Senhor, me perdoe por eu rejeitar a minha própria pessoa. Se o Senhor me aceita, por que eu vou me rejeitar? Hoje eu peço perdão. Senhor, eu também peço perdão por todas as vezes em que eu neguei o Evangelho, em que eu fui resistente, coração duro com a Tua palavra. Vem agora com uma gota do Teu sangue, Senhor Jesus. Uma gota do sangue que brotou da Tua face ferida quando arrancaram-lhe a barba ou lhe esmurraram, caia sobre a minha vida. E esse sangue possa agora arrancar e absorver toda a rejeição. Eu declaro toda a rejeição da minha vida que eu mesmo aceitei ou que outras pessoas impuseram sobre mim. Eu coloco a rejeição na cruz. O sangue de Jesus tira isso de mim. Toda imagem negativa, toda palavra contrária à minha vida que eu aceitei, hoje eu lanço na cruz do Calvário. E eu proclamo libertação para a glória de Deus Pai. Amém e amém, amém. Você recebe isso? Diga glória a Deus. Amém. Se você está sendo abençoado com esses devocionais, por favor, espalhe o canal. Deixe as outras pessoas receberem também. Dê um like, faça a sua inscrição, se inscreva, por favor, e vamos viralizar a palavra de Deus. Tem sido um prazer compartilhar com você esses dias. Amanhã tem mais. Te amo no amor de Jesus. Um beijo no seu coração e até já.